Olá, olá, como é que você está? Como você tem passado por esses dias? Voltando aqui no meu canal para falar um pouquinho pro seu coração, para você sentir o que é gostoso, assim, você ter um coração com paz, você tá em paz com você mesmo. Todas as vezes que Davi ele estava ali no pasto, ele não sabia que ele seria ungido, né? Que Deus havia escolhido ele para ser um rei. E através da vida dele, ele conquistou mas muitas vitórias. Ele foi um rei onde o seu reinado prosperou. Com certeza, teve muitas batalhas, sim. Ele teve grandes lutas para poder guerrear. O que eu quero dizer com você, para você sobre isso? Que as lutas que estão te impedindo de você avançar, você precisa de armamento, você precisa se preparar para essas batalhas. Muitas vezes a batalha pode ser espiritual, essa batalha pode ser porque você tem medos. Qual é o medo que está te impedindo de você viver o extraordinário, de você viver o melhor, de você conquistar o impossível, de você viver coisas diferentes, sair dessa acomodação, parar de procrastinar. Às vezes você fala assim, eu vou começar uma academia, vou iniciar um projeto, e aí no meio do caminho você desiste, né? Você não pode desistir, você tem que continuar, ser perseverante, você precisa ter um direcionamento, você precisa determinar algo novo para sua vida. Você precisa agir perante essas dificuldades. A primeira dificuldade que você encontra, você vai ali e você desiste. Não. Essas lutas, esses obstáculos, ou até mesmo essas pedras que vêm no seu caminho, é para te fortalecer, para fazer com que você tire e aprenda com os seus erros, com as suas inseguranças, com a determinação que você fala assim, poxa, mas falar é fácil. Não. Enquanto você não colocar em ação o que você quer, aí você não vai alcançar, né? Eu me lembro quando eu era criança, quando é criança, a gente é muito sonhador, né? Quando você é criança, criança é pureza, então você precisa trazer essa pureza para você determinar algo extraordinário. Se Davi fosse parar ali quando ele encontrou com aquele gigante, se ele fosse temer, né? Porque o gigante, que ele tinha ali um adversário muito forte. Esse adversário já tinha ganho muitas batalhas. E Saul estava reinando. Mas se Davi não tivesse tido um posicionamento, se ele não tivesse agido, se ele não tivesse lançado uma estratégia, determinado essa vitória, ele não teria nem chegado aonde ele chegou. Olha o caminho que ele construiu, né? Batalhas foram vencidas. Quando ele derrubou aquele gigante, porque antes dele derrubar aquele gigante, Deus já tinha escrito a história dele, a vitória dele, mas ele teve que se posicionar. Então você precisa tomar uma decisão, você precisa se posicionar, você precisa ter clareza dos seus pensamentos, mas você fala assim, eu não consigo enxergar uma luz, eu não consigo sentir nada, mas aí é onde você entra no plano espiritual. Aí você começa a trazer essa vontade, esse desejo, essa determinação para você. Porque a fé, quando você tem fé, quando você tem paz de espírito, porque Saul ele não tinha paz. Chegou um determinado tempo na vida dele que ele não tinha mais paz, ele estava sendo não é uma maldição, mas ele estava começando a se sentir uma pessoa que não ia conseguir avançar. Ele estava sendo atormentado por espíritos. Essa é a palavra, atormentado, né? Ele começou a se sentir atormentado. Então foi aí
que Davi entrou na história dele, porque aí ele soube que Davi, ele tocava harpa, né? Porque Davi, ele era pastor de ovelhas. E quando ele estava ali pastoreando, cuidando das ovelhas, mal ele sabia que ali estava sendo um caminho para ele, estava servindo para ele de plantação de semente, né, de semeadura, porque nós devemos semear, devemos plantar, né, na terra para poder colher amanhã. Então, quando Davi, todas as vezes que ele saía de sua casa para pastorear, né, ali ele se entregava para Deus na harpa com louvores. Então isso trazia paz para ele. E quando aparecia os leões ou até mesmo alguns inimigos para poder devorar ali as ovelhas, ele sempre ia para a luta, ele não fugia da luta. Então quando ele se viu na frente do gigante, então ele não fugiu da luta. Então você não pode fugir da luta, você tem que enfrentar lá de frente com todas as suas armas. E foi assim na minha vida também. Muitas vezes eu me vi em situações com dificuldades, com situações que eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir, eu vou morrer aqui. E quando eu achava que eu não ia conseguir, que eu estava sem forças, vinha algo dentro de mim que me ativava. E aí eu comecei a perceber que o que estava me ativando, o que estava me encorajando era a minha fé em Deus. Muitas vezes eu pegava a Bíblia e ia ler uma palavra, e ali eu sempre meditava numa palavra de Davi, via Sara, grandes homens e mulheres, né, que fizeram histórias na Bíblia, porque a Bíblia é um livro milenar. Sim, ele foi escrito pelo homem, mas inspirado por Deus. Então ali tem grandes histórias que servem até hoje, nos dá ensinamento até hoje para nós continuarmos a vencer essas batalhas diárias que não é fácil, né? Então você se posicione, esse é o ensinamento de hoje, se posicione, tire os medos. Você precisa montar estratégia para você vencer as suas lutas diárias. Então, aqui eu vou deixar meu grande beijo, que você hoje tenha um dia maravilhoso, um dia de conquista, um dia abençoado, um dia de muita paz, de muita alegria. Peço que você se inscreva aqui no meu canal, peço que você compartilhe essa mensagem para mais pessoas, que foi um dia também eu fui alcançado através da internet, através de palavras, né, palavras de testemunhos eu fui alcançada. Então eu peço que você dê o like, peço que você compartilhe essa mensagem, que você toque aqui no sininho, tá? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Beijo, 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 beijo.